A ação humana transformou o planeta em um espaço de intensa exploração e desgaste, causando desequilíbrios que afetam cada vez mais a vida em todos os ecossistemas. Os impactos ambientais são numerosos, mas 5 deles se destacam pela amplitude e profundidade das consequências. O desmatamento de florestas tropicais é um dos maiores impactos. A floresta amazônica. As florestas tropicais da Indonésia e as áreas florestais do Congo são fundamentais para o clima global, atuando como enormes reservas de carbono e regulando as chuvas na América do Sul e outras regiões do mundo. O desmatamento ocorre principalmente devido à expansão da agricultura, onde florestas são destruídas para o plantio de soja e outros cultivos, usados principalmente na alimentação animal. Outro motivo é a pecuária intensiva, que exige vastas extensões de terra para o pastoreio. A exploração madeireira e o comércio de madeira também impulsionam a derrubada de árvores nativas. Quando as florestas são destruídas, o carbono armazenado nas árvores é liberado na atmosfera, acelerando o aquecimento global. Além disso, a perda de habitat ameaça inúmeras espécies e põe em risco as culturas indígenas que dependem desses ecossistemas. A poluição dos oceanos é outro impacto devastador. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são descartadas nos oceanos todos os anos, formando enormes ilhas de plástico, como a do Pacífico Norte, conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Esses plásticos se fragmentam em microplásticos, partículas minúsculas que entram na cadeia alimentar marinha, afetando peixes, moluscos e até aves marinhas que ingerem esses fragmentos. Além dos plásticos, substâncias químicas como mercúrio, pesticidas e derivados de petróleo se acumulam nos oceanos por meio de descargas industriais e escoamento agrícola, contaminando a vida marinha. Esse envenenamento dos oceanos prejudica a biodiversidade e coloca em risco a saúde humana, uma vez que muitos desses poluentes acabam em frutos do mar e peixes consumidos por pessoas. As emissões de gases de efeito estufa, em particular o metano, representam um terceiro impacto de grande magnitude. O metano é liberado em 3 processos específicos: a produção de combustíveis fósseis, a pecuária intensiva e a decomposição de resíduos orgânicos. Na indústria de energia, a extração e o transporte de gás natural e petróleo geram vazamentos de metano, principalmente em locais onde a infraestrutura é antiga ou inadequada. O fraturamento hidráulico, fracking, para a extração de gás e petróleo, uma técnica que envolve quebrar camadas de rochas, também libera metano diretamente na atmosfera. Já na pecuária, principalmente de bovinos, o metano é produzido no sistema digestivo dos ruminantes. Durante a fermentação entérica, que ocorre no processo digestivo, esses animais liberam grandes quantidades de metano, especialmente através dos arrotos. Finalmente, aterros sanitários são outra fonte significativa. Restos de alimentos e resíduos orgânicos em decomposição, em condições de baixa oxigenação, produzem metano. As condições anaeróbicas dos aterros favorecem a produção do gás e, sem sistemas de captação e tratamento, esse metano escapa para a atmosfera, agravando o efeito estufa. Outro grande impacto é a exploração descontrolada. A mineração, a extração de petróleo e a exploração de minerais raros são atividades que causam devastação ambiental direta, pois alteram a estrutura do solo, poluem os cursos de água e destroem habitats. Em áreas onde ocorre a mineração de ouro e metais preciosos, por exemplo, é comum a contaminação de rios com mercúrio, usado no processo de separação de metais, envenenando a vida aquática e as populações humanas que dependem dessas águas. Além disso, o petróleo é extraído em profundidades cada vez maiores, aumentando o risco de vazamentos e acidentes graves, como o desastre da plataforma Deepwater Horizon, que despejou milhões de litros de petróleo no Golfo do México em 2010. A exploração excessiva leva à exaustão de recursos naturais e à destruição de ecossistemas essenciais para a biodiversidade. Por último, a perda de biodiversidade representa um dos impactos mais alarmantes. A destruição de habitats naturais, a caça e pesca predatória e a introdução de espécies invasoras são responsáveis pelo declínio acelerado de espécies. Muitas espécies de plantas e animais dependem de interações complexas entre si e com o ambiente. Quando o habitat é destruído, por exemplo, toda a rede de interações é comprometida. A caça excessiva de uma espécie pode desequilibrar o ecossistema, reduzindo populações de predadores e alterando a dinâmica natural do local. Em ecossistemas aquáticos, a sobrepesca tem levado à extinção de várias espécies de peixes, afetando não apenas o oceano, mas as comunidades que dependem deles para alimentação e renda. Esses 5 impactos são um alerta urgente sobre os efeitos das ações humanas e a necessidade de mudanças profundas. A conscientização e a implementação de políticas ambientais rigorosas são fundamentais para frear esse processo destrutivo e garantir que o planeta continue a sustentar a vida.